Boa noite, pessoal. No nosso último encontro, a gente fala um pouquinho sobre a doença, né, sobre a influência dos nossos centros energéticos no processo de cura e de doença. Então, eu e o Paulinho conversamos, a gente achou que seria interessante aprofundar um pouquinho esse assunto, justamente porque o texto falava, o mestre falava sobre a importância dos curadores compreenderem o funcionamento desses centros para praticarem mesmo a cura, né? Então, hoje a gente vai começar a falar sobre isso, eu acho que não vai dar tempo da gente terminar, mas a gente vai falar um pouquinho sobre os veículos de distribuição de energia no nosso corpo e os centros energéticos, que são os chakras. Do nosso último encontro, o último slide, não sei se vocês lembram, falava sobre a estrutura do homem, né? Então, deixa eu tirar meu óculos, senão eu não enxergo mais. A estrutura do homem. Então, a alma, o corpo mental, o corpo emocional, o corpo físico, e dentro do corpo físico, a gente tinha a parte do veículo etérico e os sistemas nervoso e endócrino. Então, vocês vão ver que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como isso está relacionado com o funcionamento dos nossos centros energéticos. Então, eu trouxe aqui uma frase, toda a apresentação foi baseada no livro A Cura Esotérica, o tomo 1, que a gente vem estudando, né? Então, a constituição energética do ser humano. Cada ser humano é, na realidade, como a miniatura de um rodamuinho no grande oceano do ser em que ele vive e se move, incessantemente em movimento, até o momento em que a alma respira sobre as águas, ou forças, e o anjo da presença desça para dentro desse rodamuinho. Então tudo se aquieta. As águas agitadas pelo ritmo da vida e mais tarde, violentamente agitadas pela descida do anjo, respondem ao poder curador do anjo e transformam-se numa tranquila poça d'água onde os pequeninos podem entrar e encontrar a cura de que precisam. Então, pelo que eu interpreto desse texto, né? É bem simbólico. É, bem simbólico. O anjo da presença é a nossa alma, né? É o nosso ser transcendental, nosso eu superior. E quanto mais a gente vai se aproximando da descida desse anjo da presença, né? Que é a nossa essência, que somos nós mesmos, a gente tem crises, né? Essas águas violentamente agitadas são crises, e quanto mais a gente está perto, a gente passa por crises fortes, que eu entendo que são as grandes iniciações que a gente precisa passar, né, para conseguir se aproximar, ou que o anjo da presença tome o seu lugar. Então, as águas ficam tranquilas depois que isso acontece. Acho que é legal só a gente pensar, né, que o tibetano sempre fala que todo iniciado é um curador nato. Por que ele fala isso, né? Porque passou por esse processo. Então, quando a alma se ancora, naturalmente você se torna um distribuidor desse amor. E aí, retomando um pouquinho o que a gente estava vendo sobre a doença no ser humano. A doença, quando não é de origem grupal ou resultado do karma planetário ou acidente, como a gente já tinha visto um pouquinho no último encontro, surge da atividade ou inatividade dos centros energéticos, que são os nossos chakras. Temos os principais, mas temos inúmeros, né? Esses centros governam o sistema endócrino, o qual, por sua vez, controla as 7 áreas principais do corpo físico, sendo responsável pelo correto funcionamento de todo o organismo, produzindo efeitos físicos e psicológicos. A importância do sistema glandular é inestimável. Ele é uma réplica da constituição setenária do universo e o meio de expressão para a força dos 7 raios. Então, quando a gente até fala sobre os 7 raios, a influência dos raios nos nossos corpos, no mental, no emocional, no físico, da personalidade, a gente está falando de um sistema pelo qual ele penetra no nosso ser, né? Pelo qual ele produz uma atividade. E o sistema é através dos nossos centros energéticos, dos nossos chakras, que estão localizados no nosso corpo etérico.
As glândulas. As glândulas constituem um grande sistema de ligação no corpo. Elas ligam todas as partes do veículo físico e também relacionam o homem com o corpo etérico, tanto individual como planetário. Há 4 agentes principais de distribuição no corpo físico, de distribuição de energia. Todos são completos em si mesmos, contribuem para a vida orgânica e funcional do corpo, estão intimamente relacionados e todos produzem resultados fisiológicos e psicológicos. Então, a gente vai ver um pouquinho de cada um desses agentes de distribuição de energia do nosso corpo, porque estão todos relacionados entre si e diretamente relacionados aos nossos centros energéticos. Então, a gente tem o próprio veículo etérico, que é o corpo etérico, o sistema nervoso, o sistema endócrino, que está ligado com as glândulas, que a gente estava falando agora, e a corrente sanguínea. Sobre o próprio veículo etérico. São inúmeras linhas de força e energia, que respondem aos impactos vindos do meio ambiente e que subjazem ao corpo físico inteiro do homem. Neles se encontram os 7 centros, os 7 chakras, como pontos focais de recepção e distribuição de energia. É o recipiente das energias e as distribui para todo o pequeno sistema humano. Acho que esse nós já estamos bem acostumados a ouvir falar, do nosso corpo etérico, que é onde estão localizados os nossos centros energéticos, e que é responsável pela distribuição dessa parte energética, um dos responsáveis, né? E é governado pela Lua. Eu e o Paulinho, a gente estava até comentando sobre isso, né? O que significa ser governado pela Lua, e a gente entende que tem muito a ver com a influência dos raios, da governança, da regência de um planeta, ou no caso da Lua, com relação aos 7 raios. Porque cada veículo também tem uma interferência, uma ligação maior com algum ou alguns dos raios. A gente tem até que tirar ditado popular, né? Ele está com a lua virada, com a lua atravessada. E vem disso daí, né? A lua também está trabalhando. Sobre o sistema nervoso. É uma rede relativamente tangível de energias e forças, que são a expressão externa da rede interna, vital e dinâmica do corpo etérico, e de milhões de nervos que subjazem ao corpo mais substancial. Os nervos, plexos e suas muitas ramificações são um aspecto negativo das energias positivas que condicionam ou estão tentando condicionar o homem. É regido por Vênus. Também sobre esse ponto de ser negativo, né? Até conversei com o Paulinho sobre isso, não é que é algo negativo. Ruim. É pela questão da polaridade, então da questão mais de passivo e ativo, de recepção. Então, os nervos e os plexos têm a ver com o polo negativo. Talvez a gente possa pensar que a gente às vezes tem a ilusão de que o nosso corpo etérico é esse corpo onde estão os chakras. Mas, na verdade, ele é toda uma rede energética que tem toda essa circulação. Então, o que esse ensinamento diz é que o nosso sistema nervoso central, com todas as suas ramificações, ele é a parte externa dessa rede que é interna, que é o nosso corpo etérico. Então, ele responde diretamente à maneira como o nosso corpo etérico está. E por isso que a polaridade positiva de quem impressiona é no etérico, e a polaridade negativa de quem recebe essa impressão é o nosso sistema nervoso. Como curador e não me lembro mais qual é o nome que vocês usam para o assistido, que é o interagente, Isso, não é? A mesma coisa. O curador como positivo, o que irradia, e o interagente negativo, o que recebe. Eu acho muito interessante a gente ver esses pontos, porque quando a gente imagina os nossos corpos, né, mental, emocional, físico, etérico, às vezes o físico com o etérico, a gente fica muito na idealização do que é, não tem uma conexão concreta, né? Então, como que o etérico, de fato, se conecta com o físico, como que é esse funcionamento? Eu acho muito interessante que no livro existe essa explicação do quão é relacionado o nosso corpo etérico, a parte bem sutil, com os nossos ligamentos, os nossos sistemas internos físicos já, né? Então ele vai ficando cada vez mais... Não tem gap. Não é energético de repente material, é tudo muito sutil e conectado, né?
Você tem que pensar que tudo é energético. Sim. Até o corpo físico. Sim. Né? A matéria é é só energia. é uma energia mais Só tá condensada. isso, exatamente. Mas é energia. É. Então, eles se relacionam mesmo assim. Então, é a né? mesma sintonia. Então, o sistema endócrino é a expressão... Com licença, Thalita, só um minutinho, bem. Para nós aqui, eu não sei os outros, mas para mim está na primeira tela ainda e não está em forma de apresentação. Então, assim, está um pouco difícil de acompanhar. Até estava, que a gente expande um pouco aqui e consegue ler na lateral. Mas agora já não tenho mais acesso às outras telas. Tá bom, Tê, eu vou dar uma olhadinha aqui, você sabe. Tá assim para todo mundo? Sim, Sim, sim. sim. Parece 4 telas por vez, não é? Você tem que... Não, mas eu tô fazendo em relação à tela slide. Porque não é tipo apresentação, acho que aparece uma coisinha de 4 telas. O que vocês estão vendo agora? Só para eu saber. A tela primeira que fala, que está grande, é os principais centros de energia. E na lateral, a gente tem as telinhas menorzinhas, mas são só algumas. Tá. Ele não está em forma de apresentação. Tá, talvez seja o jeito que eu fiz aqui o share, deixa eu ver. Essa daqui. Precisa fechar o microfone, pessoal. Desculpa. Aí agora apareceu, Paulinho. Tá. O que vocês estão vendo, Tê? É o sistema endócrino. Perfeito, então acho que dá para continuar. Qualquer coisa você avisa. Tá ok. Obrigada. Não é. É a barra. Todo mundo com vergonha de falar. Não, tem que falar. Tem que falar, senão vocês perdem Não mesmo. sabe. O sistema endócrino é a expressão tangível e exotérica da atividade do corpo vital e seus 7 centros, os chakras. Os 7 centros de força encontram-se na mesma região em que estão localizadas as 7 glândulas principais e cada centro de força provê, segundo o ensinamento esotérico, o poder e a vida da glândula correspondente, que em realidade é a sua exteriorização. É governado por Saturno. Então, a gente vê o que ele estava falando sobre a grande importância das glândulas, né, do sistema glandular, e o quanto está relacionado com os nossos 7 chakras principais. E aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente cada uma dessas relações com detalhes, mas eu trouxe aqui um resuminho só para a gente visualizar bem como é que está conectado, né? Então, a gente tem o centro da cabeça, que é o chakra coronário, que está conectado ou que é expresso pela glândula pineal. O centro entre as sobrancelhas, o nosso centro ágina, ou chakra frontal, que está ligado à hipófise ou à glândula pituitária. O centro da garganta, ou chakra laríngeo, que está ligado à tireoide. O centro do coração, que é o chakra cardíaco, que está ligado ao timo. O centro do plexo solar, que é o chakra do plexo, ligado ao pâncreas. O centro sacro, que é o chakra umbilical ligado às gônadas. E o centro da base da coluna, que é o chakra básico, ligado às suprarrenais. Então, não se apeguem às cores, não se apeguem também a nome de chakras, porque eu sei que tem algumas linhas que dão nomes diferentes, tem linhas que colocam um chakra mais, um chakra menos, mas a gente está tendo como base o livro da cura esotérica e que faz essas relações. Engraçado, né? As suprarrenais no corpo elas são mais altas do que as gônadas. Elas não estão ali na É que às vezes esse posicionamento ele é mais didático, né? Ele é um modelo criado para a gente visualizar assim, mas é que internamente tem algumas questões que são diferentes mesmo. E aí tem o quarto veículo de distribuição, que é a corrente sanguínea. Então, é portadora do princípio vida e das energias e forças combinadas dos 3 sistemas anteriores. Então, os 3 sistemas fazem todo o trabalho deles e aí entra a corrente sanguínea para distribuição. A relação entre o sistema circulatório do sangue e o sistema nervoso ainda não foi adequadamente desenvolvida pela medicina moderna, embora muito já tenha sido feito para relacionar o sistema glandular com o sangue.
é governado por Netuno. E aí a gente vai falar um pouquinho da integração desses sistemas, desses 4 veículos que a gente falou agora. Somente quando esses 4 sistemas forem considerados como um todo integrado e como as 4 aspectos de um sistema circulatório vital, é que a verdade surgirá. Somente quando eles forem reconhecidos como sendo os 4 principais agentes distribuidores dos raios combinados de cada indivíduo, será compreendida a verdadeira natureza dos fenômenos materiais. Eu fiquei tão curiosa com isso. Porque a gente tem algumas principais influências, né? Então, a gente tem a influência do raio da alma, do raio da personalidade, mas também talvez aí nem tenha apego da personalidade, né? Talvez seja alma, mente, emoção e físico. E aí esses raios se relacionam cada um com um desses 4 centros de distribuição. E aí todos vão se ancorar aqui nessa nossa manifestação. A gente entende e fala sobre a expressão dos raios através dos centros energéticos, mas quando a gente tenta pensar no concreto, a gente ainda não tem o conhecimento exato de como isso funciona, né? A gente entende o modelo de pensamento. Esses 4 sistemas são a principal manifestação dos 4 aspectos da matéria na sua expressão mais baixa ou puramente física. Então, é realmente transformar a energia, condensar a energia, na verdade, para tornar ela mais material. E isso está totalmente relacionado com o que a gente vai expressar na matéria, né? Cada um deles é essencialmente dual, e cada dualidade corresponde ao raio da alma ou ao raio da personalidade. Cada um é, pois, não só positivo quanto negativo. E aí a gente entra nos 7 centros principais, que são os 7 chakras principais. Há muitos pontos focais de força dentro do corpo, mas trataremos somente dos 7 principais que controlam, até um certo ponto, todos os demais. Então, a gente tem inúmeros chakras no nosso corpo, só que a gente trabalha com esses 7 principais, que são mais, que influenciam mais o nosso sistema. É essencial que os curadores espirituais tenham em suas mentes um nítido quadro das áreas no corpo que são governadas pelos centros, porque dentro dessas áreas encontram-se os vários órgãos que regem as doenças. A saúde desses órgãos depende largamente dos centros, dos chakras. Um fluxo pleno e equilibrado de energia partindo de um centro para a área que ele controla leva à resistência contra o que chamamos de doença. Onde não há desenvolvimento ou equilíbrio, no que diz respeito aos centros, não haverá poder de resistência. O processo de cura na nova era começará por um definido plano de trabalho com os centros, e a linha geral da arte de curar será de natureza preventiva, muito mais do que curativa. Então, é muito interessante o que ele fala sobre o desenvolvimento, o equilíbrio dos nossos centros energéticos, e o poder de resistência, porque isso realmente tem tudo a ver com a prevenção, né? A gente fala muito da imunidade, do nosso sistema imunológico, então se ele está bem, está potente, a gente não tem que se preocupar com os agentes externos e de contaminação, e no plano mais sutil também é assim. Então é muito legal essa nova ideia, né? Para a gente é super nova ideia de que a cura vai vir mais da prevenção do que de fato o remediar, né? A cura em si. A doença não vai nem se expressar, porque a gente já vai se adiantar no entendimento da resistência às doenças. Legal a gente lembrar da primeira lei de cura que ele fala, né? Que a doença só existe quando tem uma obstrução. Quando o fluxo da vida flui, não tem doença. Que é exatamente isso. Né? Exatamente. Isso tanto no aspecto do nosso corpo humano, quanto se a gente pensar no macro, no sistema planetário, enfim, a gente percebe que existe esse padrão de comportamento, né? Não é nem questão de previdência, né? Se você se precaver, é mais a condição de aumentar a sua resistência, os seus centros. E de promover esse fluxo. Isso. Né? Então. Porque quando a vida da alma está inibida, ou seja, quando ela não está fluindo, aí que cria-se um ambiente que proporciona a doença. Realmente.
Porque a resistência ela vem de uma parte do desenvolvimento interno. A precaução vem externa, entendeu? Você se previne com meios externos. Entendi. A resistência, você se previne com meio interno. Tem que ser, essa parte é que tem que ser mais potente. Sim. Porque até quando a gente pensa em algo mais sutil do que o material, do que o físico, o que traz resistência, o que mantém um fluxo saudável do corpo é a consciência, né? Você ganhar consciência, você se desenvolver como ser humano. Então, é muito interno mesmo. Sobre os chakras. Chakra, em sânscrito, significa roda de luz. Os chakras produzem vórtices de energia, possuem forma, sentido de giro e cor. Portanto, são como cores que captam e emanam energia o tempo todo. Então, eles giram, tanto de um lado do outro, dependendo da circunstância. E aí, eu coloquei um detalhe aqui, que a gente gosta sempre de lembrar, né, sobre a questão da cor, porque a gente gosta de associar a cor até para visualização. E tem, inclusive, algumas diferenças de cor, dependendo da linha de pensamento relacionada aos chakras. Então, na linha de pensamento esotérica, né, a cor está associada à frequência vibratória porque os nossos olhos físicos assim interpretam. Porém, devemos focar nas qualidades específicas da frequência de energia que cada chakra absorve ou libera, pois é isso que determina os impactos em nosso corpo. Então, a cor, a gente pode usar como uma forma de mentalizar, às vezes facilita a visualização, mas a gente sempre lembrar, como para tudo que a gente faz aqui, de se conectar com as qualidades mesmo, com a qualidade daquela energia, com a qualidade daquele centro energético. Tibetano diz sempre que a cor está mais ligada ao corpo emocional. Então, quando a gente visualiza uma cor, a energia astral flui com mais facilidade. Quando a gente se conecta no propósito, aí a gente está, na qualidade, né? A gente está se conectando mais com uma energia de mente superior. Toda energia precisa e deve fluir, sendo que o equilíbrio dos chakras é essencial para a nossa saúde vital. Os desequilíbrios nos chakras são causados pela qualidade dada aos pensamentos, sentimentos e ações, podendo gerar hiperatividade ou hipoatividade. O mau funcionamento do fluxo energético dos chakras gera bloqueios que resultam em doenças. Então, de novo, a questão do fluxo, da importância do fluxo saudável dos nossos centros energéticos e o quanto isso está relacionado com as doenças, principalmente pela não resistência. E a gente percebe que a gente perde a nossa resistência às causas das doenças. Mais obrigado, amor. Temos mais 5 minutinhos. 5 minutinhos, então acho melhor nem começar. Né? A gente começa aí, a gente entra em cada chakra no nosso próximo encontro. Eu acho melhor. Acho que dá tempo, porque tem bastante informação e aí a gente... Quer perguntar assim, em casa, que eu não tenho alguma... Pessoal de casa, vocês têm alguma dúvida? Alguma contribuição? Eu tenho um monte. Todo mundo? Sumiu todo mundo? Ninguém respondeu? Tudo bem aí em casa, pessoal? Tudo, sem dúvida. Eles não respondem totalmente. Acho que eles fazem assim. E aqui, alguém tem alguma contribuição, alguma dúvida, alguma questão? Sabe que entender, assim, divagando nessa última frase, do mau funcionamento do fluxo energético, como faz com as doenças hereditárias, né? Porque se você for pensar, talvez, numa família, aquela, né, dos chakras, né? Mas eu acho que aí entra aquilo que a gente falou outro dia, né? Que cada ser, quando ele nasce, ele traz uma predisposição genética, não é? Que será desencadeada ou não, segundo as suas necessidades, ou segundo a sua O condição. desenvolvimento da consciência, tudo. Não só genética, espiritual.
tem tudo a ver também com essa questão da resistência. É. Se o seu fluxo está saudável no corpo... Ele não cria condição para se expressar. Isso. Porque às vezes é tão forte, né? Não, e em geral a gente sabe que aquele ser, né, tem uma questão genética, mas aquele ser está ligado àquele karma familiar. Então, não é só o gene, mas a condição psicológica, emocional, tem aquele padrão, né? Então aí tem todo esse processo de O plano da alma dele de ter isso. encarnado ali naquela condição. Porque aquele Com grupo aquele talvez desafio, tenha que é. aprender algumas questões coletivas. Né? Às vezes é para ensinar tudo. Também. E não só a hereditariedade da família, do próprio clã, né? Tipo, da humanidade. A gente tem esse karma coletivo gigantesco, que é muito maior do que cada famíliazinha. Bem lembrado. Então, os padrões se repetem, né? Normal. E é muito legal a gente pensar que o nosso corpo etérico se relaciona com esse éter todo que é o Sutratma, né? Que é esse fluxo de vida. Então, quando a partir do meu corpo também existe um funcionamento onde eu posso ser aquele lugar onde as pessoas vêm beber, que é o símbolo de Aquário, né? O servidor. Então, eu também contribuo para uma qualidade maior nesse fluxo todo que a Lígia falava. Tanto para as doenças quanto para a saúde. Exatamente. Peixes dentro de uma copa. Não pode falar. Lógico. Pensando dessa forma, né, então que a doença ela vai se manifestar dentro do propósito da alma, né, vivenciar essa experiência, tem uma lembrança assim, de pessoas que têm uma predisposição familiar, por exemplo, de câncer, e alguém prefere retirar o órgão, por exemplo, uma mama, uma coisa assim, para prevenir. Angelina Jolie, né? Então, assim, vendo por essa visão, não vai adiantar ela te retirar o órgão, porque de repente a doença vai se manifestar de uma outra forma. Talvez ela nem tivesse. E nem, talvez não tivesse. Entendeu? Aí é um equívoco. Aí é uma questão bem complexa, né? Porque É um equívoco, né? tem essa questão toda, né? No corpo etérico, você vai tirar do físico, que é o campo de expressão glandular, por exemplo, né? Mas no etérico, se aquela qualidade perniciosa de pensamento, emoção, energia etérica estiver ainda circulando, talvez não vá se expressar daquela forma, mas vai se expressar de outra forma. E nem nessa época. E também não necessariamente nessa época, exatamente. Entendeu? Ela vai carregar. Mas vai carregar aquilo. É um equívoco, como a Jo falou, no sentido de que é uma ênfase excessiva ao aspecto forma. E a gente está vendo aqui que o aspecto forma é a ponta do iceberg. É a forma material de olhar. Isso. É como a gente remedia normalmente as coisas. Exatamente. Eu tô com dor de cabeça, eu dou um remédio para bloquear a minha dor. Vai funcionar, vai bloquear a dor por um período, mas... Se a gente for pensar, a nossa sociedade hoje é construída sobre o aspecto forma. Em quase todos os campos do desenvolvimento. Então, é natural que esse seja a primeira forma de pensar. Mas aí, por isso que a gente tem um caminho longo para mudar o foco, né? Não nos efeitos, mas nas causas. Você vai ter uma existência mais plena. É um processo de conscientização. É um processo de conscientização, né? Legal, vamos lá. Processo de conscientização. Gente, Que leva vidas, né? Estão chamando aqui. Oi, Renato, pode falar. eu fico imaginando, eu sou aqui um dente de leite na história esotérica, né? Imagino para vocês que têm muito mais experiência do que eu, conviver com as pessoas, né? Que não se interessam nada por isso, e aí quando você fala umas coisas, eles pensam que a gente é ET. Não é?
é super difícil, porque às vezes eu falo para alguém, né, o fato de meditar, tal, a turma já começa a rir. Né? Como é que você convence as pessoas, né, se é a maioria? Que bom que a gente se encontrou, né? É um processo, a gente está aprendendo junto. Que bom que a gente se encontrou. Que bom que estamos juntos. Aham, é isso mesmo. Eu acho que só para a gente concluir, né, tá? É super importante quando a gente está atendendo o nosso. Eu esqueci o nome agora. Interagente. A gente ter consciência de todo esse processo. Né? Então, a gente ter consciência que a nossa ênfase é na energia da alma. Esse é o que a gente vai gastar mais tempo para construir a conexão do grupo com a alma grupal. E aí vai visualizar mesmo, né? Todo esse processo, como passa pelo mental grupal, pelo emocional grupal, como se ancora no cardíaco grupal, como no cardíaco grupal a gente vai irradiar, e como o impacto desse amor vai do mesmo jeito, né? Pegar o mental, o emocional, vai chegar no etérico, e aí do etérico para o sistema nervoso central, para o sistema endócrino glandular, relacionado a cada chakra, e aí distribui na corrente sanguínea esse estado de saúde. É muito interessante a gente lembrar disso tudo quando a gente está fazendo o nosso atendimento, porque aí a gente vai estar atuando de forma íntegra. Compreender esses né? processos. Né? Isso. Facilita para a gente também. E é muito interessante a gente for pensar, né? Quando a gente faz um exame de sangue. Parece um cadeirante que faz. O meu? Eu acho que o meu está na frente. Fala para eu esperar um pouquinho, por favor, que a gente está terminando. E então é interessante a gente pensar, né? A gente descobre um estado de saúde pelo nosso exame de sangue. Né? E aí sim você vai fazer um exame mais aprofundado para saber onde está sendo o foco daquela Carrega muita doença. informação, né? Mas então é muito interessante. É muito bonito, né? Pessoal, vou desconectar, vou deixar você, TT, como host. Bom trabalho para vocês por aí. Obrigada para vocês também, um bom trabalho. Boa noite. Oi, amor. Lembra de desligar o som. Ah, a gravação, né, tá, também. Acho que já desligou. Já desligou a gravação? Não. Eu acho que não tá mais gravando. Ah, tá sim, perdão.